Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, como vai vocês, meus amigos, amigas, companheiros de viagem através das páginas da Bíblia? Nós temos aprendido muito da Palavra de Deus, ainda tem bastante para nós aprendermos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos continuar o nosso aprendizado sobre o maná que Deus enviou ali no deserto e como tudo isso tem significado para nós hoje ainda, tanto tempo depois. Hoje episódio número 210, capítulo 16, a parte 3 da terceira temporada. Vamos lá? Prontos? Prontas? Então senta aí, com calma, coloca o fone de ouvido para você ouvir melhor, pega o caderninho, uma caneta e anota tudo que você achar importante sobre a palavra de Deus. Então o maná, ele ensinava uma lição diária de quê? De dependência de Deus. E assim desempenhava um papel importante também na educação espiritual daquele povo, do povo de Israel. No entanto, a familiaridade deve ter feito muito, como ainda faz, para amortecer a impressão da mão de Deus no presente diário. Porque o maná veio a eles, não aos trancos e barrancos, mas regularmente, porque havia uma lei em sua chegada. E eles iriam olhar para isso como uma ocorrência bastante comum, portanto era um alimento inteiramente adequado às circunstâncias dos israelitas. Ele era leve, nutritivo, palatável e compreendia variedade, admitindo ser preparado de diferentes maneiras, como diz o versículo 23. Ele podia ser assado, cozido, era abundante em quantidade, facilmente distinguível a olho nu, e sendo de natureza granulada, espalhada densamente por todo o campo, podia ser coletado com um gasto muito moderado de trabalho. Foi assim como tanto em nosso próprio ambiente, na provisão que Deus faz para os nossos desejos, um testemunho constante do cuidado, da bondade e da sabedoria do grande doador. Então Deus nutriu eles ali no deserto. Comparando a história de um murmúrio com a de outro, nós podemos ver pelo tratamento de Deus, de cada um, quão diferentes devem ter sido os estados dos quais eles resultaram. E aqui está a impaciência de crianças mal instruídas. Mais tarde tornou-se hostilidade e rebelião. A monotonia que havia ali no deserto, ela teve tempo de afetar o povo, porque era uma rotina tão diferente daquelas que eles viviam no Egito, tão variada, e a escravidão também ela se tornou, com uso prolongado, quase uma segunda natureza para muitos. Perceba que eles se irritaram com isso, mas de alguma forma confiaram em sua contenção como apoio. Preste atenção que, passada a primeira novidade da liberdade ali, eles agora, que eles desacostumados com essa liberdade, eles sentiram um cansaço. Por exemplo, um aleijado ele regozija-se por se livrar de suas muletas, mas sem elas ele a princípio logo se cansa. Na liberdade com a fome, os israelitas murmuraram. Era um murmúrio da criança desmamada. Nessas circunstâncias, murmurar era tão natural que não exigia censura severa. Era antes um sintoma de saúde imperfeita, sugerindo a necessidade de fortalecer o remédio. Deus sabia qual era o problema. Sua ação mostra seu conhecimento. Nenhuma repreensão, apenas uma promessa que deve ser cumprida imediatamente. O médico não se ofende com a irritabilidade do convalescente. Ele diz: vou enviar algum remédio. Ele envia e confia no efeito.
uma mesa posta no deserto, o amor à liberdade revivido e fortalecido, nutrido pela comida tão desejada. Qual deve ser o efeito de tal tratamento? Fica murmurando, claro, mas além disso deve fortalecer-se contra essas murmurações. Por outro lado, embora possa, como deveria, levar à dependência do provedor de Deus, também pode levar à dependência da comida fornecida. Então, um paciente fortalecido pelo remédio, ele terá mais confiança no médico. E quais as lições práticas que eu e você podemos tirar desse pedacinho aqui? Deus, ele nos trata, a todos nós, de acordo com o nosso verdadeiro caráter e posição. Mas alguns dizem, que injusto, aquele homem tem uma vida muito mais fácil do que a minha, que minha ofensa comparativamente leve seja punida muito mais pesadamente do que a dele, que é muito mais hediondo. Todos os dons de Deus são dedos indicadores dizendo, olhe para Deus. O padrão de Deus é caráter e experiência. O tratamento de Deus deve inspirar confiança nele. Então, o mesmo medicamento pode ser que não seja apropriado da próxima vez, mas o mesmo médico, sim, pode ser confiável. Se esquecermos o médico e pensarmos apenas no remédio, ficaremos tão irritados e insatisfeitos como sempre. Somente pela confiança no próprio médico podemos esperar prosseguir. Então, há uma provisão divina para as necessidades diárias, é o que ensina esse capítulo. Ele nos ensina mais, nos ensina sobre a fidelidade do Senhor, sobre a sua necessidade variada que foi atendida. Carne, pão foi dado. Deus nos dá ricamente todas as coisas para desfrutar. Eles vieram na ordem e na hora que Deus disse que viriam. A noite trouxe as codornas e pela manhã veio o maná. Nada falhou de tudo que ele havia prometido. Esse é o nosso Deus. Eles foram dados em abundância. As codornas cobriram o acampamento. Do maná eles não tinham falta. Há uma generosidade com Deus para todos os que confiam nele. Ele dá ricamente, mesmo onde não fez nenhum pacto. Ele enche os corações dos homens de comida, alimento e alegria. Quanto mais ele abençoará aqueles a quem ele se comprometeu a sustentar. É como se nós fôssemos alimentados da mesa de Deus. Eles esperam nele, o suprimento que ele envia é apenas para o dia e ele é confiável para os dias seguintes. Eles não se recusam a seguir adiante no caminho do deserto, porque não veem no início toda a provisão necessária para o caminho. Eles obedecem ao chamado de Deus para trabalhar. Eles reuniram dele cada homem de acordo com a sua alimentação. Eles não perderam a oportunidade que Deus lhes deu. Quando o sol se aqueceu, o maná derreteu. E, portanto, eles os recolheram pela manhã, bem cedo. A fidelidade de Israel. Na tentativa de salvar-se da labuta que Deus ordenou, perceba que eles guardaram o maná para uso no dia seguinte. O que eles fizeram? Eles desafiaram a ordem de não preservar nada dele até amanhã do próximo dia. Versículo 30. Ao se recusar a descansar no sábado, a contradição, a obstinação da incredulidade, ele entesoura poder se abster do trabalho e se recusa a obedecer ao mandamento de Deus para descansar. Indiferença pública, a existência do pecado. Essas coisas eram feitas apenas por alguns, mas eles não suscitaram nenhuma condenação pública ou um santo temor da ira de Deus. A comunidade cristã que não lamenta o pecado que abunda em seu meio, não tem ela mesma uma confiança viva em Deus. E tudo isso aqui aponta para quem? Para Cristo, que é o pão do céu. O maná é descrito como pão do céu.
Era típico de Cristo, que é o verdadeiro pão do céu, o pão de Deus que desce do céu e dá vida ao mundo. João 6, 31 e 34. A conexão em João 6 é com a demanda dos judeus por um sinal. Então os interrogadores lembraram a Cristo de como seus pais comiam maná no deserto. Como está escrito, deu-lhes pão do céu para comer. Então Jesus, em sua resposta, foi primeiro afastar seus corações das expectativas meramente carnais, em conexão com a sua aparição, e segundo, preste atenção, para levá-los a ver na dádiva do maná, bem como no milagre que ele acabara de realizar, a alimentação das multidões, algo mais do que mero suprimento de necessidades corporais, mas para ver neles sinais, ou seja, tipos, alegorias, símbolos terrenos sugestivos de realidades espirituais do que ele era em si mesmo, do trabalho que veio fazer, das relações em que ele se manteve com os homens que perecem. O maná é assim figurado como alimento espiritual. 1 Coríntios 10, 3. Um tipo de Cristo, como pão vivo para as almas dos homens. Considere, na ilustração dessa analogia aqui, o que acontece aqui, meus queridos. Veja que os israelitas estavam no deserto, onde a natureza, se deixada por si mesma, inevitavelmente pereceria. Seus suprimentos de comida estavam esgotados, não perca o raciocínio. Então toda a multidão teria morrido de fome se a misericórdia divina não tivesse intervido para o seu alívio. O maná que Deus lhes deu literalmente ficou entre eles e a morte. E nessa circunstância nós vemos uma característica em que Cristo aparece claramente como o pão da vida. Quando ele usa essa linguagem de si mesmo, ele quer nos dizer, assim como esses israelitas sob Moisés, dependiam absolutamente de qualquer esperança de vida que tivessem naquele alimento que lhes foi milagrosamente fornecido. Da mesma forma, o mundo está pendurado absolutamente por sua vida, sua salvação, seu eterno bem-estar nele. Precisa da vida eterna. Seu coração anseia por isso, está perecendo por falta dele. Não poderia haver dúvida quanto ao caráter sobrenatural do suprimento, no caso do maná. Os israelitas precisavam ser salvos e Deus os salvou por um milagre. Havia, por assim dizer, uma abertura distinta do céu em seu benefício. Da mesma maneira, Cristo enfatiza o fato de que ele, o pão da vida para os homens, é pão do céu. Isso até me emociona. A salvação que se encarna nele não é uma salvação inventada pelo homem, nem aquele que, mesmo que o pensamento tenha entrado em sua mente, o homem jamais poderia alcançar por meio de seus próprios recursos. Se o mundo deve ser salvo, se deve ser liberto de suas aflições, se deve ter vida eterna, Salvador e salvação devem vir diretamente do céu. Nossa esperança, como antigamente, está em Deus e somente em Deus. Não cabe a nós fornecer, mas apenas receber com gratidão e apropriar-nos fervorosamente da salvação que nos é oferecida. Dá-nos do pão do céu, dá livremente, dá como pão que nenhum esforço nosso, por mais laborioso que seja, poderia nos permitir obter. Um pão divino, sobrenatural, o benefício da graça soberana de Deus. O maná foi dado em abundância, não houve nenhuma restrição. A mesa foi posta no deserto, era de generosidade real. Como no milagre posterior dos pães, todos comeram e se fartaram, Mateus 14, 20. Havia, como na casa do pai, na parábola, bastante de sobra, Lucas 15, 17. Provisão transbordante. Quão significativo é um fato
Quando o coração está se perguntando: a morte de Cristo valerá alguma coisa para mim? Ele se autodenomina o verdadeiro pão que desceu do céu. E não pode ser senão que essa característica no tipo será refletida no antitipo. A provisão em Cristo para todos nós. Ele dá sua carne para a vida do mundo, ele veio para que os homens tenham vida e a tenham em abundância, João 10:10, sem restrição, sem falta, sem escassez, na salvação que recebemos por meio de Cristo. Se a sua alma precisa de alimento, de sustento, o pão da vida que desceu do céu está disposto a te alimentar. Seja alimentado, seja suprido onde quer que você esteja, em que país você esteja. Seja alimentado pelo pão vivo que desceu do céu e se sinta satisfeito, uma vida em abundância na presença de Deus. Eu volto no próximo episódio para a gente continuar aprendendo mais da maravilhosa Palavra de Deus. Um abraço, até breve. Tchau, tchau.